Oi galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos lá começar na página 5, tudo bem? Arte, ar e movimento. Aqui nós vamos começar a ver os móveis de Calder, tudo bem? E aí a gente tem um pequeno textinho aqui que fala: ao ouvir falar em escultura, logo vem à mente a ideia de uma obra de arte estática. O que o Mobile vem aí para mostrar que não é preciso uma escultura ser só algo estático. As esculturas também podem ser móveis. E o Mobile traz isso justamente pela questão de mobilidade dele. O Calder foi um dos pioneiros dessa parte e ele teve a ideia enquanto ele ia atrás de algumas obras e no ateliê de Mondrian. Então, quando ele foi visitar Mondrian, ele viu que Mondrian tinha alguns retângulos que utilizava para dar dimensão para sua obra, e tudo isso está aqui no textinho sobre Alexander Calder, tudo bem? E aí ele tentou reproduzir essa temática e experimentar com novas coisas. E aí os móveis, eles eram feitos usando essa força, né, essa gravidade, para balancear eles, geralmente, e quando o vento batia, eles se moviam. Quase como aquele mobile de criança que fica penduradinho em cima do berço. Pois é, então tem tudo isso, de ter este movimento ou outros tipos de movimentos diferentes, tudo bem? Aqui na figura 2 nós temos um dos móveis para vocês verem como é que ele funcionava, certo? Aí aqui no textinho ao lado a gente tem um pouquinho sobre a história do Alexander Calder, que ele já veio, né, deste ambiente artístico e ele foi muito influenciado por ele. Ele inclusive estudou engenharia mecânica e depois estudou desenho em umas faculdades de arte super conceituadas, certo? E aí ele teve mais tarde uma viagem para Paris, onde teve a oportunidade de expor o Circo Calder, que também era uma obra que era mais interativa, então ele poderia mover essa obra e a gente vai ver ela lá pra frente, tudo bem? Então, leiam um textinho para vocês entenderem bem como funciona essa questão do mobile e como que o Alexander Calder teve esta ideia junto com algumas artes de Mondrian. Na página 6, a gente tem Vivência e Registro em Arte, que são apenas 4 perguntinhas sobre a questão dos móveis e como o criador dele foi influenciado. Tudo bem? Então, já disse aqui para vocês, ele foi influenciado pelo Mondrian com as obras dele que são um pouco mais abstratas, tudo bem? Então, leiam o textinho para vocês darem as respostas completas. Aqui, na página 6 ainda, a gente tem um texto que fala sobre Pierre Mondrian e aí fala sobre a arte minimalista dele, tudo bem? Fala que ele estudou na Escola de Belas Artes de Amsterdã e as suas obras iniciais representavam paisagens em tom de cinza e verde escuro. E aí ele foi mudando das paisagens para uma obra um pouco mais minimalista até chegar numa coisa de abstracionismo geométrico, tudo bem? E aí, em 1917, Mondrian e o Theo van der Sborn, eles fundaram a revista Die Stijl e juntos constroem a base do movimento vanguardista chamado neoplasticismo. E aí já estamos falando de 1917, nós começamos aí o neoplasticismo com um pouquinho de arte moderna, tudo bem? Vamos considerar depois de 1900 as artes já como modernas, certo? E aí, o objetivo era enfatizar a produção de arte sem a representação de imagens do mundo real, abrindo espaço para outras formas de expressão em que predominavam as configurações abstratas. Então, essa nova plástica aí que surgiu com esse neoplasticismo, que é isso mesmo que diz a nova plástica, foi surgindo aí. Então, pega essa partezinha do livro e grifa ela, porque vocês precisam ter em mente essa denominação para entenderem as próximas artes que vêm aí, tudo bem? Então, aqui nós temos esse trechinho sobre Mondrian e como essa simplicidade deu início aos móveis do Calder. Na página 7, nós temos a arte dos estables. Os estables de Calder, também Calder foi esse precursor
as peças do Stabile eram fixas, diferente do Mobile, ele era estável, por isso esses Stabiles aí. Então, a arte dele era feita quase que no mesmo sentido dessas obras um pouco mais abertas, só que ela era estável, tudo bem? E é essa diferença entre o Mobile e o Stabile. O Mobile, próprio nome diz, e o Stabile, Stabile. E esses nomes aí foram dados também por outros artistas. Então, não foi ele que criou, a denominação. Para ele, era escultura. Até que ele apresentou isso e os outros artistas denominaram essas esculturas. O termo mobile foi dado por Marcel Duchamp, enquanto o termo stabile foi dado por Hans Arp, que já conhecia alguns trabalhos antigos do Calder. Então, aí gravem os nomezinhos de quem foi lá que denominou cada nome, porque vai ser bem legal vocês saberem isso para o trabalho bimestral. E já tô dando a dica aí, tudo bem? Então, aqui nós temos na página 7 o exemplo do stabile para vocês. Então, essas figuras eram as estáticas, certo? E as cores predominantes dele são sempre as cores primárias. Então, quando você vai ver uma obra dele, você pode ver que antes era uma coisa um pouco mais colorida e hoje é um colorido, mas mais focado nas cores primárias, tudo bem? Na vivência e registro em arte, como eu disse, a gente já tem a nossa primeira atividade contínua, logo no início do bimestre, para vocês terem bastante tempo para fazer e para se programarem, tudo bem? Então, aqui nós temos stabile com material reciclado, tudo bem? O que fazer? Confeccionar um stabile para essa atividade, forme duplas com um colega. Não vamos formar dupla, cada um vai fazer o seu stabile. Então, assim, professora, mas eu queria fazer um mobile, eu posso fazer? Pode fazer um mobile, mas o mobile ele exige que você tenha muito mais conhecimento de gravidade e de distribuição de peso. Então, para você dar muito mais vida para um mobile, é muito mais difícil. Enquanto o stabile, você pensa nele um pouco mais como uma escultura que você vai construir, tudo bem? Então, por isso que nós vamos fazer o stabile e não o mobile. Essa atividade vocês vão ter 2 a 3 semanas para me entregar. Então, é uma atividade que vocês vão ter tempo para ir lá e conseguirem arrecadar os materiais reciclados de vocês. Lembrando que isopor não é material reciclado, tudo bem? Papel é material reciclável, garrafa, algumas coisas de produtos que são de plástico, eles são recicláveis, certo? Só para lembrar vocês e tirar dúvidas que alguns tiveram no bimestre passado. Lá na página 9, nós temos o Circo de Calder, que é o circo em miniatura que ele tem. Aqui, a trilha sonora dele, já falamos que foi feita pela mulher do Calder e era utilizada ali para reproduzir através de um gramofone, que é aquelas vitrolas antigas que tem uma flor, parecendo uma flor assim saindo. Isso é um gramofone, certo? E aí, a gente tem aqui um pequeno trechinho que fala de palhaços, malabaristas, dançarinas, músicos e animais em miniatura, feitos com madeira, tecidos, papel, papelão, corda, cortiça, botões, estruturas de arame e etc., que formam a obra de Circo de Calder. O universo circense foi um dos grandes atrativos para a vida de Alexandre Calder. Circo de Calder foi apresentado em Paris em 1926 a 1931, como espetáculo comandado pelo próprio Alexander e sua esposa que cuidava ali da trilha sonora, tudo bem? Então aqui nós temos aí a representação do circo e ele ia lá e fazia todas as alterações e fazia todos os movimentozinhos e a galera ficava bem impressionada com isso. Então, o Circo de Calder aí foi já uma apresentação e um lançamento dele que até hoje é lembrado. Tudo bem? Lá na página 10 nós temos Vivência e Registro em Arte, que é a mini escultura de arame e sucata. Essa mini escultura nós não vamos fazer porque justamente a gente já vai usar os nossos recicláveis para fazer o nosso stabile. Então, vocês não precisam fazer a página 10, tudo bem? Mas lembrando que a página 8 é um trabalho de atividade contínua que vocês já vão fazer logo no início do bimestre. Então, é importante que todos tirem as dúvidas para fazer essa atividade, tudo bem? Ai, professora, mas eu não tenho tempo de achar isso, eu não tô saindo de casa. Eu entendo, mas nós mesmos produzimos os nossos próprios lixos recicláveis. Então, lembra, galera, por favor, de começar a pegar uma embalagem
ir lá, guarda para fazer o seu stable. E aí pensa em como fazer isso. Às vezes você pode virar rolo de papel higiênico. Então, por favor, eu estou dando um tempo para vocês, o bastante para vocês se dedicarem à construção do stable de vocês, certo? Então, galera, por hoje nós vamos parar por aqui para vocês conseguirem assimilar bem as ideias e qualquer dúvida escrevam para mim. Tudo bem? Por hoje é só, galera. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam ansiosos para a volta às aulas e até a próxima. Tchau!